Olá, irmão e irmã, que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Sou o Padre Antônio e quero, através desse vídeo, levar até você uma mensagem sobre o mês bíblico. Aqui no Brasil, há vários anos, o mês de setembro é dedicado à Palavra de Deus, à Bíblia. Todos os anos, os bispos, através da CNBB, Conferência dos Bispos, é sugerido um dos livros da Sagrada Escritura, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Para esse ano, o livro sugerido é do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, conforme os estudiosos, ele viveu aproximadamente 600 anos antes do nascimento de Jesus. E ele foi na época em que aconteceu um fato que marcou a história do povo, chamado exílio da Babilônia. O Império Babilônico, como era chamado, através do rei Nabucodonosor, foi criando uma potência, foi dominando aqueles povos próximos lá, os povos do Oriente. E Jerusalém, a cidade, tanto a cidade como o território lá dos judeus, foi então tomado por esse rei. Eles invadiram a cidade e primeiro levaram as autoridades, o rei, a família e todas aquelas pessoas importantes lá da cidade de Jerusalém. O Ezequiel, ele era de família sacerdotal, trabalhava no templo, então ele fazia parte, podemos dizer, dessa classe, dessa elite, dessas pessoas mais importantes. Por isso que ele também acabou sendo levado para o exílio. Foi na chamada primeira deportação, no ano 597. Ele foi levado para o exílio. E ali vive uma experiência muito forte, muito marcante. Então ele era sacerdote, na verdade. É no exílio que ele vai se tornar profeta, vai mudar. E por que isso? Por causa de uma experiência nova que ele vai fazer de Deus. Como sacerdote, ele tinha essa visão, essa ideia, que Deus atuava apenas dentro do templo. Mas no exílio não existe mais templo. Eles estão a mais de 1000 quilômetros de distância, lá na Babilônia. Então, ele aos poucos vai fazendo uma nova experiência de Deus. E daí ele vai se tornar um profeta. Então, de sacerdote, ele se torna um profeta. A diferença está na experiência de Deus. Como sacerdote, ele tinha uma visão de Deus, mas como profeta, ele vai ter uma outra visão de Deus. Ou seja, ele vai ter essa certeza que Deus está presente no meio do seu povo. E, sobretudo, no meio daqueles que não estavam mais na sua terra, mas estavam no exílio. Então o profeta vai reconhecer que Deus está ali no meio dos exilados. Por isso que as profecias que ele faz, o que ele vai fazer, que estão escritas no seu livro do profeta Ezequiel, então são dirigidas primeiro aos exilados, aqueles que estavam lá no exílio. E o livro é um livro até relativamente grande, são 48 capítulos. Então nós temos aí uma série de profecias. As primeiras que ele coloca, ele fala de uma visão que ele teve. Essas primeiras profecias estão entre o primeiro capítulo até o terceiro capítulo. E nos capítulos seguintes ele continua fazendo profecias. Por exemplo, no capítulo 5, ele fala da destruição de Jerusalém. Do capítulo 8 ao 11, ele fala da destruição do templo, do abandono. O templo destruído, Deus abandona o seu povo, ele faz essa profecia. Não porque Deus quer abandonar o seu povo,
mas porque o povo primeiro nega, se afasta de Deus. Então ele faz essa profecia. No capítulo 12 ele fala de uma segunda deportação, né? Depois que a cidade foi destruída, o templo, um outro grande grupo de judeus é levado para o exílio da Babilônia. E assim vai indo. No capítulo 25 ao 32, né, ele profetiza contra as nações estrangeiras, né? Ali ele cita vários povos que também tinham invadido ao território dos judeus ali, né? Por exemplo, os moabitas, Edom, Filisteia, Tiro, Egito, eram nações que também tinham produzido assim, muita opressão, muito sofrimento para o povo judeu. Então ele fala dessas profecias. E do capítulo 33 ao 39, ele apresenta uma luz, né, para os que estavam lá no exílio, né? Diante de tanto sofrimento, sem perspectiva, né? O profeta então fala que Deus está ali, Deus está junto do seu povo, né? Então ele acende uma luz, né? Ele alimenta a esperança, que o exílio não era uma coisa para sempre, mas que tinha o seu tempo, e que chegado ao tempo, Deus traria de volta o seu povo, libertaria daquela situação. Então ele fala muito da esperança, apresenta Deus como a grande força e a luz que está ali presente no meio do seu povo. E no capítulo 37 tem um fato ali bem interessante, que é um dos fatos mais conhecidos, uma profecia mais conhecida do livro de Ezequiel, que é aquela história do vale, um grande vale repleto de ossos secos. E o profeta, na sua visão, diz que aqueles ossos, por intervenção de Deus, eles começam a ter vida, né? Aos poucos vão tendo vida, né? Então voltam à vida. E o profeta então, com essa profecia, quer dizer, né, aos exilados sobretudo, né, que Deus ia dar uma nova vida ao seu povo, né? Ia restaurar novamente o seu povo, a cidade, o templo e tudo isso. Então o capítulo 37 é uma das profecias mais importantes que nós encontramos no livro de Ezequiel. E o final do capítulo 40 até o 48, o profeta então fala do fim do tempo do exílio, né? Então, na volta dos exilados, a cidade, diz o profeta, vai ser construída, né? Então ele até chama de a Nova Jerusalém, né? Quando o povo volta do exílio para reconstruir a cidade, né? A Nova Jerusalém. E o novo templo também, né? Então, um pequeno resumo, né, aí do livro do profeta Ezequiel, né? É o profeta, assim, chamado profeta da esperança, né? E o profeta sempre é uma pessoa da esperança. Nós recebemos, no dia do nosso batismo, recebemos esse chamado de Deus, né, de sermos profetas, né? Por isso, sermos pessoas de esperança. Então, aproveite desse mês agora, de setembro, né? E a sugestão, então, o livro de Ezequiel, né? Se você, pelas redes sociais, nós encontramos muitas informações, né? Muitas coisas boas aí. Então, procure, através das redes sociais também, conhecer mais o livro do profeta Ezequiel. Claro que a Bíblia é a fonte principal, mas nós temos também outros meios, aí os livros, as redes sociais, que podem nos ajudar muito. Então fica essa a nossa palavra, né? Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus possa sempre ser essa luz que vai guiar a tua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.